recrutadores da área como um todo, né, os maiores recrutadores no Brasil hoje, eles são muito enfáticos em dizer o seguinte: 90% dos profissionais, né, das áreas, né, os profissionais, eles são contratados pelos seus hard skills, ou seja, pelo conhecimento técnico que ele tem, e eles são demitidos pelos seus soft skills. Então, o que quer dizer? O cara, ele é muito bom, ele conhece as ferramentas, ele conhece a teoria, ele sabe todo o processo que você vai seguir quando você fizer a gestão de um projeto, ele sabe disso tudo, mas o cara trabalha mal pra cacete em grupo, por exemplo. O cara, ele não sabe lidar com as pessoas, ele não sabe falar com as pessoas, ele não consegue ouvir alguma coisa diferente, ele não consegue lidar com opiniões, ele não consegue colaborar. Então, essas habilidades comportamentais, elas são cada vez mais importantes, né, para o profissional do futuro. Então, acho que é uma tendência imparável, tá? E o mercado como um todo, os profissionais como um todo, mesmo os mais iniciantes, eles estão sendo cada vez mais cobrados por isso, tá? E eu acho que não existe uma fórmula pronta para isso, tá? Eu acho que isso vai variar muito de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu projeto. Então, pode ter um projeto que você vai ter que ter uma capacidade de liderança mais forte. Ou pode ter um outro projeto que você vai ter que ter uma capacidade de ouvir melhor. Eu acho que isso vai ser de caso a caso, de equipe para equipe. Mas você ter o conhecimento nessas habilidades comportamentais, hoje, eu diria que é obrigatório. E dispensa essa gestão, né? E tem toda uma questão também, né, Diego, que é o seguinte, né? Você comentou, por exemplo, de você chegar numa área e ter conflitos, até a tua capacidade de lidar com esses conflitos e como você vai lidar com isso também está muito ligado à tua capacidade de conhecimento emocional, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, apesar de eu ter entrado em uma área que que aconteceu um conflito, mesmo que sem um motivo bem definido, apesar disso, eu consegui lidar, eu consegui gerenciar, eu consegui manobrar para dissolver isso, né? Então, novamente, habilidade comportamental, né? Então, faculdade nenhuma vai te ensinar isso, né? Faculdade nenhuma Aham. vai passar por isso, a gente acaba desenvolvendo isso naturalmente, você pode estudar isso também, mas eu acho que a prática é que leva à perfeição nesse caso, né? Esse desenvolvimento constante. Mas tem algumas coisas tem algumas delas que eu acho que são essenciais, né? Primeiro que eu acho que essa iniciativa, tá? Então a iniciativa de você sentir que você faz parte do problema e, portanto, parte da solução. Você essa capacidade de liderança, ou seja, e a liderança não tem a ver com você se colocar como chefe, mas você naturalmente assumir uma postura que as pessoas te identificam como um líder, né? Então eu acho que o líder ele não se impõe, mas ele acaba sendo aclamado, acaba sendo definido pelo próprio time. O time acaba fazendo isso, né? E essa Pois é. capacidade, então, de você conseguir se colocar no lugar do outro, você conseguir criar esse vínculo, criar confiança, você conseguir desenvolver isso. Então, e aí, não, independentemente de onde a pessoa está, se ela tem uma cultura muito diferente, né, você vai acabar conseguindo atuar dessa forma, né? Eu acho que faz muito sentido pensar nessas três grandes áreas: liderança, capacidade de se colocar no lugar do outro e construir um relacionamento de confiança com o pessoal. Como é que você acredita que um gestor de projetos ele precisa se preparar também, até Sim. voltando um pouco para algumas coisas que ele já fez, para ter, digamos que esse tato com pessoas extremamente operacionais, mas ao mesmo tempo com pessoas Cara, extremamente excelente pergunta, capacitadas? excelente pergunta. Assim, eu acho que você lidar com projetos, vamos pensar, né? Lidar com projetos, você está necessariamente tendo um time que vai te apoiar a desenvolver um projeto. Então, no final do dia, é lidar com pessoas. Então, lidar com projetos é lidar com pessoas. E aí, você pode tanto estar em um time que é a base, digamos assim, da força de trabalho. Então, é o pessoal que está lá embaixo, na operação, tocando a operação, até a liderança, que é, por exemplo, o dono do dinheiro. Então, quando a gente está falando em liderança desse diferente liderança de projetos, eu acho que é você conseguir passear nessas diferentes
formas de lidar. Então, você conseguir adequar a tua comunicação para o pessoal que está na base da operação. Então, comunicação novamente, lembra? Comunicação, que é um dos principais problemas dos projetos. Adequar a tua comunicação para esse pessoal e você conseguir falar a língua deles. E, ao mesmo tempo, você conseguir adequar essa comunicação com a liderança, que, novamente, é o dono do dinheiro, é o dono do CAPEX. Então, a liderança, você conseguir falar a língua deles também. Então, você conseguir se adaptar para cada uma dessas linguagens, que eu acho que é a primeira coisa que eu diria. Tá? 2, entender o que motiva cada um deles. Porque, de novo, se você precisa de um time para poder te apoiar a desenvolver o projeto, você tem que entender o que cada pessoa é motivada, como eu sou motivado. Então, você pode ter, por exemplo, o pessoal da base da operação que vai ser motivado em ter uma liderança presente, uma liderança disponível, que você vai conseguir acessar essa liderança, e enquanto o pessoal lá mais alto, lá no sentido na hierarquia, vai estar preocupado em o resultado que você está entregando, as métricas que você está melhorando, como você está tornando isso tudo mais eficiente. Então, você entender como cada um deles funciona é o que eu acho que é o caminho essencial para você se adaptar. Então, como é que eu vou lidar, né? Tanto com o pessoal operacional quanto com o pessoal que é ultra capacitado, entendendo como cada um deles se motiva, entendendo o que é importante para cada um deles. Tem um exemplo que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte: pensa que você vai entregar um cronograma de um projeto. Pensa que você vai fazer um projeto para fazer uma instalação de uma fábrica nova, uma siderúrgica nova. Tá? Para o cara que é um analista de projetos, o cara que está lá construindo o cronograma, você vai ter, por exemplo, uma etapa de aprovação de documentação em órgão da prefeitura. O cara, o analista de projetos, ele vai ter uma série de atividades envolvendo essa autorização. Levantamento de documentação, aprovação, submeter documento, não sei o quê. Então você vai pegar essa linha e vai explodir ela em 20 outras linhas com dependências, com datas, com cada um deles com uma necessidade especial. O cara que é o gerente do projeto, ele não quer saber de cada uma dessas linhas. Ele quer saber quanto tempo a aprovação vai levar. Entende a diferença? Então pensa o seguinte: o analista, ele vai saber no detalhe cada uma das 20 linhas lá dentro. O gerente, ele quer saber quanto tempo vai levar. Então, entender como cada um dos times funcionam, como cada pessoa, como o papel que ele está desempenhando e qual é o impacto disso no projeto, eu acho que esse é o caminho para você conseguir lidar com as diferentes pessoas.